Graça e paz, meus amados, meus queridos ouvintes. Como vocês estão também? Eu me chamo David e está no ar mais um programa Vida na Palavra, um programa abençoado em que todas as terças-feiras de 1 às 10 a gente está aqui compartilhando a palavra do Senhor, aprendendo mais da Bíblia Sagrada, tá certo? Como falei, me chamo David, eu sou líder dos jovens e secretário da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. E o nosso templo se localiza ali próximo ao hospital. Antes do hospital, aqui na principal, na rua Paulino Soares, ao lado do Mercadinho de Socorro, tá certo? Desde já, eu desejo uma boa tarde para vocês. Você que tem um link, manda um link aí para algum familiar seu, para ele também ouvir essa palavra poderosa. E é isso aí, certo? Fica conosco até o final. Eu queria fazer uma breve oração. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Eu estou aqui com o nosso querido pastor Roberto hoje, Roberto Soares, pastor lá da nossa igreja. Fecha os teus olhos que eu vou orar por sua vida. Obrigado, Senhor, por esse dia abençoado, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Pai, que o Senhor nos presenteou. Espírito Santo, abre o nosso entendimento e o entendimento de cada ouvinte, Senhor. Que a gente venha compreender a Tua rica, santa e preciosa palavra esta tarde. Em nome de Jesus eu repreendo todo o empecilho. Em o nome de Jesus, amém. Amém, pastor? Tem muita gente conectada aqui conosco, pastor. Muita gente aqui no grupo mandando mensagem. Minha esposa, Joana Dark, está conectada, glória a Deus. Luciene e Luciano, como sempre, estão conectados. Isso aí, pessoal. Irmã Cida, mãe de Bruno, lá do sítio Mucambo, também conectada. A paz do Senhor, irmã Cida. Irmã Divaneide, lá de São Vicente, conectada. Irmã Elisa, também conectada. A paz, irmã. Irmã Edilma, lá de Brejinho. O pessoal lá de Brejinho também conectado também. Irmã Socorro, conectada. A paz do Senhor, irmã Socorro. Irmã Rosa, lá de Brejinho, também conectada. A paz, irmã Rosa. Muita gente conectada, a audiência tá boa, viu, pastor, hoje? Glória a Deus. Amém. Desde já vamos partir para a palavra. A gente tem uma palavra poderosa hoje, né, pastor? Palavra abençoada hoje. Mas antes da palavra, eu queria falar também um pouquinho do nosso ministério, né? Amém. Porque às vezes tem muitas pessoas que não conhecem o Ministério Verbo da Vida, e eu queria falar um pouquinho das nossas crenças, né? Daquilo que a gente acredita, né, daquele que nós temos como nossa fé, até para que as pessoas às vezes tenham até vontade de nos visitar ou até de congregar junto conosco, mas queria conhecer um pouquinho a Igreja Verbo da Vida. Então a Igreja Verbo da Vida, ela foi fundada aqui no Brasil, ela já tem mais de 30 anos, né, e ela veio através de um missionário junto com a sua esposa, né, o missionário apóstolo Bando dos Estados Unidos. Ele tinha concluído o rema e o Senhor falou para ele, o Espírito Santo falou para ele: vai para o Brasil e pregue a palavra da fé para o meu povo. E aí ele veio para cá, para o Brasil, o apóstolo Bando, juntamente com a sua esposa. E ele não sabia falar português, ele veio mesmo em obediência, ele veio mesmo pela fé. E ele foi para uma região, o Paraná, se eu não me engano. Paraná, foi? Não era de São Belém. Paulo, não? Não, ele passou uma temporada Sim. também em São Paulo. E ali ele começou a servir em uma igreja local. E depois ele teve a direção de estabelecer a igreja que nós conhecemos, que é a nossa igreja que fazemos parte, que é a Igreja Verbo da Vida. Ele abriu uma igreja em São Paulo por direção de Deus, e a igreja começou a prosperar. E ele teve uma inclinação pelo Espírito Santo para vir visitar o Nordeste. Ele saiu de São Paulo para vir no Nordeste, porque Deus já estava encaminhando ele para expandir a obra no Brasil. Quando ele chegou no Nordeste, ele foi diretamente para Recife. Aí observou Recife, Deus não falou nada com ele. Aí ele chegou de Recife, ele foi para João Pessoa. E em João Pessoa também Deus não falou nada com ele. Aí ele foi para Campina Grande. Quando ele chegou em Campina Grande, em cima de um prédio, David, ele observando a cidade de Campina Grande, o Espírito Santo disse para ele assim: aqui vai nascer o Ministério Verbo da Vida. Ou seja, o Ministério Verbo da Vida é o que comanda todas as igrejas Verbo da Vida. De lá que ia sair para as nações, justamente, né?
de Campina Grande, o Verbo da Vida ia se espalhar no Brasil. Depois ele recebeu uma palavra específica que o Verbo da Vida ia para as nações. E, rapaz, ele obedeceu àquela direção. Muita gente foi contra, porque disseram assim: rapaz, tem que ser em São Paulo, porque em São Paulo é um lugar grande, tem um bom desenvolvimento. Mas ele estava ali na dispensação do Espírito Santo. E nasce o Ministério Verbo da Vida, e em sequência também nasce a Igreja Verbo da Vida, porque o ministério é aquele que comanda desde as igrejas. E de Campina Grande primeiro nasceu o Verbo, né, que chamava Verbinho, era pequeno, e aí começou a crescer. Hoje é uma igreja bem grande, né? Depois, em seguida, o ministério, que é o que comanda as igrejas. E de lá foi se espalhando no Brasil, para Recife, para João Pessoa, para outras cidades, na Paraíba, né, outros estados, né? E o Verbo da Vida foi se espalhando através dessa obediência a ele, né? Depois, em seguida, ele recebeu uma palavra de Deus, dizendo que o Verbo da Vida ia para as nações. E o Verbo da Vida hoje, ele está indo para muitas nações. Glória a Deus. Então, em que o Verbo da Vida acredita? O que é a nossa fé? O que nós professamos, né? Aquilo que nós acreditamos. Para você que trouxe esse despertamento sobre o Verbo da Vida, né? Antes da palavra, que a gente tem uma palavra aqui também para ler e meditar junto com vocês. Mas, primeira coisa, nós acreditamos na Escritura Sagrada, que é a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada. Ela foi escrita por homens, porém inspirada pelo Espírito Santo, como diz lá na carta de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então nós aceitamos a palavra de Deus como a palavra vinda diretamente de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Aceitamos a nova aliança, que são os registros do Novo Testamento, como nosso guia infalível em assuntos concernentes à conduta e doutrina. Nós cremos também na Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos no Pai, né, que é o Criador, cremos no Espírito Santo e cremos também no Filho, que é aquele que foi dado pelo Pai para salvar o homem. Cremos também no homem, sua queda e redenção. Um dia o homem caiu por causa do pecado de Adão, e cremos na redenção, que é a salvação provida por Deus através de Jesus Cristo, que nós acreditamos, segundo as Escrituras, que se o homem não for por meio de Jesus, que é o único suficiente Salvador, não tem como ele herdar a vida eterna. Cremos também na vida eterna e no novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então cremos que existe uma eternidade. E a eternidade vai depender da escolha de cada um, não é? Existe o céu, que é o paraíso, existe o inferno. Cremos na eternidade daqueles que foram salvos, comprados e lavados pelo sangue de Cristo, de Jesus Cristo, que confessaram Jesus e que houve um arrependimento genuíno no coração, que eles viverão eternamente com o Senhor. Cremos também na doutrina do batismo nas águas, o ensinamento que Jesus nos deu. Cremos também no batismo do Espírito Santo, que é um revestimento de poder com o dom de falar em outras línguas. Foi derramado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós verificamos esse derramamento. Em Atos 1:8, Jesus fala sobre o batismo no Espírito Santo, e tem outras referências, como também tem Mateus 3:11, João 14, 16 e 17. Você pode ver todos esses capítulos aí, e outros mais. Cremos na importância da santificação, da separação das coisas daquilo que pertence ao mundo e aquilo que é pecado. Cremos na cura divina, cremos que Jesus cura ainda hoje, assim como ele curava no passado, ele ainda cura hoje. Cremos na ressurreição dos justos e na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão para viver na nova terra, como diz lá em Apocalipse. E cremos que Jesus ainda cura, ele é o mesmo que operava cura no passado, é o mesmo que opera cura também aqui no presente. Cremos na ressurreição dos justos, né, como eu falei, e na volta de Jesus, e cremos também na existência do inferno e no castigo eterno. Cremos, quando eu digo cremos na existência do inferno, é porque a Bíblia diz que o inferno existe, né? E aqueles que não foram comprados pelo sangue de Cristo, ou seja, não se converteram, a gente fala essa palavra se converter, que é mudar de direção, infelizmente por escolha própria, eles vão passar a eternidade no lago de fogo.
Então, essa nossa forma de crer, acreditamos. Nossa igreja tem uma visão, a nossa igreja tem uma missão também, né? Ganhar almas para Cristo, pregar o Evangelho, trazer a mensagem da fé. Nós somos uma igreja cheia de alegria, cheia do Espírito Santo, cremos nos dons espirituais, no falar em línguas, dons de revelação, dons de profecia, tudo aquilo que a Bíblia diz, nós acreditamos e também nos movemos nesses dons, né? Nós também ajudamos missionários, nosso ministério também traz um foco também muitos missionários com a ajuda das igrejas locais. E estamos aqui fazendo essa missão aqui na nossa cidade de Itapetim. Nossos cultos são na quinta-feira às 19h20 e no domingo às 19 horas. E quinzenalmente nós temos trabalhos também nas casas que nós chamamos grupos de conexão. Inclusive tivemos um batismo nas águas há poucos dias atrás. É a terceira turma, batizamos 3 turmas nesse ano de 2024. Eu acredito que nesse ano 2025 nós vamos também batizar muitas pessoas nas águas que vão proferir sua fé em Jesus Cristo. Também trabalhamos levantando pessoas para trabalhar e fazer a obra de Deus juntamente conosco. Glória a Deus. Então essa é a nossa visão, né? Se você tem o desejo de nos visitar e conhecer melhor, vai lá, Verbo da Vida, quinta-feira à noite e no domingo também à noite, tá certo? Vou orar aqui para que a gente possa estar meditando na palavra de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa igreja tão abençoada chamada Verbo da Vida, Senhor. Te agradecemos por cada vida que tem sido alcançada, cada vida que tem sido liberta, cada vida que tem sido transformada, Senhor, pelo teu poder e por tua palavra. Que essa palavra, Pai, através dos meios de comunicação, através da pregação na igreja local e nas casas, elas venham a ser tocadas no coração de muitas pessoas. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, que o Espírito Santo tenha acesso essa tarde nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos agora estudar a Bíblia, como a nosso programa é Vida na Palavra. Nós sempre estamos aí meditando a palavra, estudando, e eu quero começar hoje. O primeiro programa do ano, né, David? Primeiro programa, né, do ano. Justamente primeiro, acredito que já se bate, né? Vamos estudar aqui o livro de Gênesis, capítulo 1. Vou pedir para David abrir o livro de Gênesis, capítulo 1, que ele vai ler junto comigo aqui, para que ele possa estar nos ajudando. Você pode também abrir aí a sua casa aí para poder estar acompanhando conosco. A versão que eu vou ler é Almeida, século 21. É uma versão mais atualizada, que nos traz uma boa compreensão. Tá certo? Então, David, eu não sei qual é a versão dele ali, mas pode abrir qualquer uma. E vamos ler o versículo primeiro, por favor, David. Amém. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Interessante aqui nesse versículo que Deus, David, eu acho muito bonito assim a forma que Deus trabalha. Deus, na verdade, ele é um arquiteto. E tudo, ele é organizado, ele é um ser organizado, né? Na verdade, se a gente olhar para a criação dele, olhar para o universo, né, para toda a criação, a gente vai ver a perfeição que é. Tudo bem feito, né? Tudo bem feito, né? Você acorda de manhãzinha, você vê aquele sol resplandecente, o pôr do sol, e tem pessoas que ainda não acreditam, né, na existência de um Criador. E Deus, ele é o Pai, né? Por isso que chama Pai, porque ele é o Pai de toda a criação. E ele é bem organizado. No versículo 1 diz que no princípio Deus criou o céu e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então é interessante também esse versículo 2, que quando Deus diz aqui a palavra que a terra era sem forma e era sem vazia, se eu fizer uma pergunta para você que está me ouvindo aí na sua casa, Deus faz alguma coisa sem forma e vazio? Faz, David? Faz não, Deus faz tudo bem feito, né? Tudo perfeito. Então, por que nesse caso aqui, logo no começo de Gênesis, que é o livro do princípio, né, que nós estamos estudando, por que estava sem forma e vazio? Tudo tem uma explicação. Até os estudiosos, eles concordam, né, que
A maioria dos estudiosos, eles concordam que a terra estava sem forma e vazia porque alguma catástrofe aconteceu para que deixasse a terra sem forma e vazia. Ou seja, a terra não era sem forma, não era vazia. Mas houve alguma situação que deixou a terra sem forma e vazia para poder Deus começar a colocar novamente a terra em ordem. E o que foi que deixou a terra sem forma e vazia? Foi justamente a queda de Satanás, Lúcifer. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de luz que habitava nas regiões celestiais. E por causa do seu orgulho no coração, a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. É por isso, David, que Deus não aceita a idolatria. Verdade. Deus não... que a idolatria é você substituir Deus. Colocar alguém no patamar de Deus. Justamente. Assim, né? Deus, ninguém pode estar acima de Deus ou como Deus, né? Deus é Deus, Ele é o Criador. E Satanás ali, ele queria ser idolatrado pelos próprios anjos do céu. É tanto que a Bíblia diz que ele corrompeu, ele enganou uma terça parte dos anjos, foram enganados por ele, e eles foram expulsos do céu. E justamente quando Satanás foi expulso no céu, nós acreditamos que houve uma grande explosão na terra, porque Jesus disse assim: eu vi Satanás caindo do céu, né? Caindo como uma bola de fogo caindo, né? E ali dá-se a entender, que nós cremos, que houve uma grande explosão, né? E a terra ficou sem forma e vazia. E Deus aí, né? Porque Satanás não podia mais habitar no céu, por causa da sua rebelião e da sua desobediência. E ali Deus começa com a sua obra arquitetônica de reconstruir novamente a terra, né? E começa aí, como a gente vai ver no versículo 3, como foi que ele começou a construir a terra. É muito bonita a história de Gênesis, porque a história de Gênesis, o pai sempre pedia assim, pai dizia assim: lê Gênesis, ele gostava de ler Gênesis. Mas eu sei porque ele gostava de ler Gênesis, porque Gênesis aumenta a nossa fé no Criador, que é Deus, né? Quando a gente vê a história de Gênesis, a gente sabe que realmente existe um ser superior, né? Que esse ser superior é Deus, que é o Criador do céu, da terra, do universo e de todas as coisas. E no versículo 3, David: disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Quer comentar? É forte, né? Porque aqui a Bíblia nos ensina que como Deus fez, né, as coisas. Para você ver como as coisas para Deus não é difícil, é fácil, né? Deus, ele não foi fazer. Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele só falou, e eis que a luz aconteceu. Assim como ele fez as outras coisas, né? Porque ele é o pai da fé. Ninguém supera Deus em fé. Agora é interessante que Deus disse, a Bíblia diz: Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele é o Deus da fé. Isso aqui, esse texto aqui, esse versículo dá uma lição grande a gente, David. Nos ensina como é que a gente libera a nossa fé, que é justamente falando. Forte. Declarando a palavra. Há quem diga assim: mas você não pode declarar a palavra. Você quer ser Deus? Não, nós não somos Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a imagem do Criador. Nós somos reconectados com Deus. Porque por causa do pecado de Adão, toda humanidade se perdeu. Então precisa ser reconectado com Deus. E qual é o caminho que te reconecta com Deus? Cristo Jesus. Justamente. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. Eu estou citando um texto da Bíblia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por meio dele. Então, através de Cristo nós somos novamente conectados com Deus. E essa fé que Deus tem de criar as coisas falando é a mesma fé que nós, como filhos, também podemos criar coisas, né? Mudar situações por meio da confissão e da declaração da palavra. Isso aqui é um exemplo. Disse Deus: haja luz, e a luz passou a existir. Eu não posso, David, confessar ou declarar colocando Deus na parede.
como tem algumas pessoas que querem fazer, né? Tem que acontecer, porque tem que... Não, eu tenho que declarar as promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus? Só é você ler a Bíblia que você vai encontrar muita promessa. Aquela vida longa te darei e mostrarei sua salvação. Salmo 91 é uma promessa. Então, se o diabo está te afligindo com uma doença, você pode confessar e dizer assim: vida longa o Senhor me deu e me mostrou sua salvação. Pode confessar o texto bíblico que diz assim: eu viverei e não morrerei para contar os feitos do Senhor. São tudo promessas. Amém. Inúmeras promessas. Outra promessa: maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Você pode declarar. Se você está sendo atacado pelo inimigo, bombardeado com circunstâncias, com situações, o que é que você vai fazer? Confessar justamente a palavra. O próprio Jesus fez isso com o diabo, não foi? Fez isso. Ele confessou a palavra contra o diabo. Tem pessoas que dizem assim: quem dera, quem sou eu para poder repreender o diabo? Mas Jesus nos ensinou a repreender o diabo. Foi Jesus que nos ensinou. Foi Jesus que disse aos seus discípulos: vão pelo mundo, expulse os demônios, cure os enfermos. Foi uma ordenança dele. Então por que nós não podemos exercer a nossa fé naquilo que está escrito? Porque eu vou me intimidar contra o diabo? Tem gente, David, que ele está engrandecendo o diabo demais. Eles têm medo do diabo. Eles têm medo: não vou fazer isso aqui não, porque eu vou me benzer. Porque se eu me benzer, o diabo não mexe comigo. Não, você não precisa se benzer, porque você já é bendito. Amém. Você já foi abençoado. Segundo a Bíblia, com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Então, quando nós recebemos a Cristo, que nos tornamos uma nova criatura, não precisa de ser abençoado exteriormente se eu já fui abençoado interiormente. E como é que eu fui abençoado interiormente? No dia que eu nasci de novo, o Espírito Santo passou a fazer morada dentro de mim. E agora maior é o que habita em mim do que o que está no mundo, né? Justamente, maior aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Então Deus, ele o arquiteto que fez todas as coisas, ele disse: haja. Ele precisou falar: haja luz, né? E quando ele falou, né, o universo, a matéria entendeu que precisava ser formada. Amém. Por isso que se testifica com aquele texto da Bíblia que Jesus disse em Marcos 11:23: se você disser ao monte, ergue e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Tudo o que disser será feito. Então o diabo, ele pode criar situações, ele pode, mas nós não podemos. Eu fico muito atento com isso. Sentimos vontade às vezes de falar negativo. Tu já sentiu? Demais. Mas a gente não pode falar. Tem vezes que eu penso em falar assim, pastor. Muitas vezes eu pensava em falar: ixi, mas é difícil. Eita, hoje é o dia, esse é o dia. Pensa num dia, né? Se a gente falar, a gente se prende ali com as palavras, né? O nosso alto astral, né, que chama? Fica para baixo. Nós vamos ficar para baixo. Com as próprias palavras da nossa boca, nós fomos enredados, como diz lá em Provérbio, né? O nosso próprio corpo, né, pastor? Quando a gente diz uma palavra negativa, nosso próprio corpo reage daquela forma, né? Justamente, tá? Ele vai se comportar de acordo com aquilo que você disse. Isso. Então vamos ver o arquiteto chamado Deus, o Criador, na obra da criação, no versículo 4. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Pode ir. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Olha como Deus era organizado, né? Ele colocando cada coisa no lugar. Então vou fazer aqui a parte do dia e também vou fazer a parte da noite. E a noite, tem gente que pensa que a noite não é de Deus. É de Deus, sim. Deus é tão bom que ele fez. Isso aqui, ó, isso foi antes da queda de Adão. Já existia o dia e a noite. Então, a noite serve para quê? Para o descanso. Amém. Para o repouso. E o dia para trabalharmos, né, para estarmos ativos. No versículo 4. Tu leu o versículo 4? Li, estamos no 6 agora. Leu o versículo 6.
E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Outro texto forte. O firmamento que ele está falando aqui, esse firmamento é justamente o céu. O firmamento, não a terra, é o céu. E quando diz assim, a separação entre águas e águas, é as águas da terra com as águas que tem no céu, que é as nuvens. Ele estava criando um ambiente propício. Olha, vamos parar para raciocinar o quanto Deus ele é generoso e o quanto ele ama a sua criação. Porque tudo isso ele estava criando com propósito. Sabe para que era? Sabe não? Não. Para o homem. Sim. Ele estava preparando um ambiente chamado terra para o homem viver. Antes de criar o homem, você vê, ele não criou todas essas coisas. Ele não criou o jardim. Ele não criou sementes para que as sementes produzissem. Antes de criar o homem, ele preparou tudo. Olha que coisa maravilhosa, né? O cuidado que Deus, o arquiteto do universo, tem com o ser humano. E muitas vezes a gente quer ficar preocupado, a gente quer ficar ansioso. Mas só por esse texto nós já vemos que Deus, antes de fazer o homem, né, porque ele fez o homem do pó da terra, né? E soprou ali o fôlego de vida e deu um espírito ao homem. Mas antes de fazer, ele estava providenciando um lugar para o homem, ele estava providenciando a alimentação, ele estava providenciando tudo. Aí eu te pergunto, esse Deus que cuidou, que estava cuidando, para primeiro fazer o primeiro homem, que a gente sabe que foi Adão, né? E seguida Eva. Ele estava cuidando de tudo isso. Será que esse Deus não está cuidando da gente? Será que ele mudou, né, pastor? Será que ele mudou? Ele é o mesmo. Então aqui é um alerta para quando o inimigo, o adversário, criar circunstâncias, né, situações, nós possamos estar lembrando disso aqui. Lembrando disso aqui. Amém. Por isso que Jesus disse assim, ó: não diga, tá lá, não ande dizendo, Mateus capítulo 6, não ande dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Ele está dizendo, não ande dizendo, ou seja, não precisa falar, não precisa dizer essas coisas. Aí ele complementa, se o Pai, que é bom, né, o Criador, faz com que ele alimenta, cuida de uma planta, cuida de um pássaro, será que ele não cuidaria de você ou de nós, homens de pequena fé? É forte. Quer falar mais? Fala. Amém. E ainda ele fala homens de pequena fé nesse contexto que o pastor está dizendo. Ou seja, até um homem de pequena fé Deus cuida. Então a gente tem que confiar nele, né, pastor? O próximo versículo diz assim: fez, pois, Deus o firmamento e separou de águas em águas. Separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu. Qual o versículo? O 8 agora, o que o Senhor disse, ó. Chamou Deus ao firmamento céu. Tá vendo? E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Justamente ali Deus como arquiteto ali, ó, porque a terra estava toda destruída ali, desorganizada. Ele foi, colocou a parte da água em um lugar, né, e deixou a parte da terra que chamamos a terra seca. E o versículo 10, lê o versículo 10, David. Chamou Deus ao elemento seco terra seca, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Pode ler. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem frutos que tenham em si a sua semente. Mais uma vez a Bíblia diz: e disse Deus, e disse, produza a terra os vegetais. Deus falava com a terra, tá vendo? Produza. Aí isso aqui tirando pra gente, David. Por exemplo, você é um agricultor, né? Você vai plantar. Aí o agricultor vai plantar. Se ele não tiver fé suficiente, ele vai dizer: rapaz, a época tá ruim, eu vou plantar, mas vai ser perdido. Eu vou perder a colheita. Então ele já tá
declarando, profetizando e liberando uma palavra de maldição. A terra não vai produzir. E final da história, ele vai e tem prejuízo. Agora, se ele agisse como Deus age, né, a que nós chamamos a fé do tipo de Deus, né, nós podemos imitar a Deus. Disse: eu vou plantar e eu declaro que essa terra vai produzir muito em nome de Jesus. Porque tudo é pelo nome de Jesus, né? É nome de Jesus. O nome de Jesus, ele tem poder para estronizar, né? Estrondar o inferno, o diabo. A Bíblia diz que todos os seres debaixo da terra, na terra e no céu, se dobrarão diante do nome de Jesus Cristo, né? Até os anjos reconhecerão essa majestade do senhorio de Jesus Cristo. Versículo 12. Nós estamos entrando na parte final aqui. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Quer dizer, ele preparando todo o cenário para colocar o homem para que ele vivesse bem, né? E mesmo assim, depois de Adão ter caído e pecado, porque ele foi enganado pelo diabo, né? Nós continuaremos esse estudo em outra ocasião. Ele foi enganado pelo diabo, né? Mas mesmo assim, Deus não abandonou o homem, né? Ele foi expulso sim do jardim do Éden, por causa da sua escolha de não confiar plenamente em Deus e dar ouvido à voz de Satanás. Eu quero concluir essa leitura para que a gente possa finalizar o versículo 14. Pode concluir na leitura da criação. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Olha que interessante. Ele colocou ali o sol, né? Esse luminar que é o sol, chamamos sol, para governar o dia. Olha que obra de arquitetura. Como é que a pessoa não crê num Criador, né? Na existência desse arquiteto, é o maior arquiteto, né, do universo que nós chamamos, que conhecemos, que é o nosso Pai Celestial, que é Deus. Vamos concluir? Estamos finalizando aí. Devo ler aqui o restante só para a gente concluir essa leitura, para que a gente possa continuar em outra oportunidade. Deus, pois, fez os dois luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite, fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes e voem aves acima da terra no firmamento do céu. Amém. Então nós vamos parar nesse versículo 21 para a gente continuar na próxima oportunidade, que aí nós vamos falar agora na obra da criação. No próximo estudo nós vamos falar na obra da criação, que foi os seres vivos e o homem, né? E nós vamos falar sobre a queda, e nós vamos falar da autoridade que Deus deu ao homem, a autoridade que foi perdida porque o homem perdeu por causa do seu pecado, da desobediência, e a autoridade que foi reconquistada por meio do nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então você, amado ouvinte, que está nos ouvindo, se você não acreditava, que eu tenho certeza que a partir de hoje você vai acreditar na existência de um Criador, que tudo que foi feito, tudo que existe, a natureza, é a comprovação da existência de um ser superior, que é Deus, que nós dependemos dele, nós somos dele, e eu creio nele, e você também precisa crer nele, e na obra que foi consumada lá naquela cruz, através do seu Filho amado, chamado Jesus Cristo. É necessário que nós confessemos Jesus como único e suficiente Salvador, para que um dia possamos herdar a vida eterna. Eu convido você a curvar sua cabeça, onde você estiver nesse exato momento, para que possa fazer essa oração junto conosco, em nome de Jesus. Pai Celestial, Pai Criador do céu e da terra, nós te agradecemos
Te agradecemos por cada ouvinte, te agradecemos por cada pessoa que está nos ouvindo. Oramos para que uma bênção espiritual seja derramada na vida de cada um, no seu lar, na sua casa, Pai. E que os desejos do seu coração sejam realizados. E que toda obra do inimigo seja desfeita na autoridade do nome de Jesus. Obrigado por tudo, por esse tempo. E até terça-feira, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, pessoal. Glória a Deus.